Muito bom dia! Terça-feira, feriadão aí, né? Feriadinho, feriado. Quem estendeu aí desde sexta-feira do final de semana está aproveitando estendido. Quem não estendeu também está curtindo só hoje, mas é bom um descanso, né? Feriado de finados. E hoje a gente está aqui no Manhã IPP falando sobre carga mental. Já parou para pensar em carga mental? O que é? O que significa? Com quem mais tem essa carga mental? Pois é, a gente vai falar disso hoje e, pasmem, um trabalho invisível das mulheres. É isso que às vezes acontece e acontece muito mais com as mulheres, né? Essa carga mental tem essa probabilidade de acontecer mais com as mulheres. E a gente vai entender mais o que é isso, por que acontece, como evitar, né, essa carga mental com a nossa querida Sandra Paiva, que já está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho com a Sandra sobre esse tema importantíssimo. E para falar mais desse assunto, eu quero ler o trecho de uma matéria escrita sobre o tema no jornal Eu País. Carga mental, a tarefa invisível das mulheres, de que ninguém fala. O trabalho de planejamento, organização e tomada de decisões em casa é assumido principalmente por elas. Um trabalho não reconhecido que pode aumentar o estresse, que é a base de muitos conflitos de casal. Pasmem, né? A carga mental é silenciosa e essa característica a torna duplamente pesada. A sociedade não a reconhece porque não valoriza nem remunera o trabalho doméstico, né? Apesar de ser um pilar fundamental da economia. A marca de produtos para o lar, Procter & Gamble, acaba de publicar uma pesquisa, né, sobre o assunto, com dados bastante reveladores. Olha só, na Espanha, 3 em cada 4 mulheres sofrem de carga mental, embora 40% delas desconheçam o conceito. E 45% nunca falaram com ninguém sobre o assunto. Na equipe feminina, as mães são o grupo que mais carga mental suporta. Segundo o estudo anterior, 63% das mães espanholas afirmam que todos os dias têm em mente uma lista infinita de afazeres, frente a 25% de pais que experimentam essa sensação. 87% das mães se consideram as principais responsáveis para que tudo flua adequadamente em casa, né? E 69% reconhecem que seus parceiros colaboram, mas que é preciso pedir-lhe. Os filhos também percebem de forma inconsciente que essa desigualdade de tarefas, já que só 12% dos pais afirmam ser as pessoas de referência para as necessidades diárias de seus filhos, frente a 70% das mães. Outro dado curioso é que só 14% dos pais estão no grupo de bate-papos da escola, frente a 65% das mães. Essa matéria foi escrita por Rita Abundância em 7 de março de 2019. Está aí um pouco sobre carga mental, né? Isso mesmo. Quem se identificou? Quero ver. Pode escrever aí nos comentários quem se identificou um pouco com o nosso tema de hoje. Pode postar aí, marcar o Manhã IPP também, @manhãIPP no Instagram, que eu quero ver se você se identificou com esse tema de hoje, que, nossa, fala muito com a gente, né? Fala sério. Olha só, antes de continuar, que o nosso programa tem muitas coisas boas, tem dica do dia, tem ponto de vista, tem notícias, né, tem conversa e tem também um versículo do dia. Para meditar sobre o nosso tema, nós escolhemos Êxodo 15:2, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o meu Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Êxodo 15:2, para a gente meditar aí, né? Que Ele é o meu Senhor, o Deus de meu Pai, né? Ele é a minha força e o meu cântico. Tá pesado? Tá com carga mental? Clame ao Senhor, isso é um belo refrigério, refúgio, consolo, né? Conforto, enfim, Ele é tudo que a gente precisa, não é? É isso daí. E continuando em conteúdo que edifica a nossa vida, vamos lá para o nosso Stories que Edificam. Vamos ver o que chamou a nossa atenção hoje, terça-feira.
Histórias que nós escolhemos foi do Felipe Netinho, que escreveu assim: conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eclesiastes 3, 12, 13. Aí o Felipe, né, que postou esse stories e chamou nossa atenção, Felipe Netinho, né, Eclesiastes 3, 12 a 13, uma imagem linda aí que dá para refletir sobre o livro de Eclesiastes, né, cada um deve comer, beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho que estão presentes em Deus. Olha aí, hoje feriado, quem sabe quanto a gente está desfrutando aí do feriado, do fruto do trabalho indo para a praia, né? Muito bom, Felipe. E também tem outro stories que é da Adriana Honório, que ela colocou: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, 14. Olha que flor linda para começar o dia, né, Adriana? Marcou Manhã EPP. A Adriana é uma bênção, gente. Ela esteve aqui com a gente, vai fazer também a nossa coluna Ponto de Vista. A Adriana sempre trazendo uma palavra que nos dá esperança. E ela é mulher casada, também fala muito, sabe o que é o dia a dia dentro de casa. Com certeza, né, ela entende esse nosso tema de hoje, que quem tá dentro de casa, eu duvido que mulher casada, que é do lar, né, que não tenha passado em algum momento por uma experiência dessas, né? Mas é legal porque é uma oportunidade de crescer no Senhor, de glorificar a Deus através do nosso trabalho, né? Adriana, muito bom, obrigada pela sua postagem, por ter marcado o nosso Manhã EPP. E eu quero falar para você que está aí também, marca o Manhã EPP, uma postagem sua. Eu acredito que você tenha feito postagens aí que você gostaria de compartilhar com alguém. Marca a gente, para que a gente possa mostrar que, às vezes, essa frase que te faz tão bem, ela pode fazer bem na vida de uma pessoa, pode trazer esperança. Deus pode te usar. Então, marca o Manhã EPP aí no Insta, né? E a gente compartilha aqui no Manhã EPP. Vamos lá, então. Quero conversar com a Sandra Paiva, já está aqui. A Sandra, ela é mãe do Eduardo e da Renata, avó do Bernardo, e casada com o Milton desde 1985. Ela é uma mãe que trabalha e desde muito nova, antes de se formar na faculdade, ela já se imaginava trabalhando, trilhando uma carreira. E assim que ela se formou em fonoaudiologia, ela abriu o consultório e deu início à vida profissional. Fonoaudióloga e psicopedagoga de formação, ela clinicou na área de aprendizagem por 17 anos, desenvolvendo estratégias de aprendizagem para crianças com dificuldade escolar e orientando famílias e escolas a encontrarem um melhor caminho para se relacionarem com os seus filhos e alunos. E desde 2003, atua com empresas, né, na área do desenvolvimento humano, com a missão de ajudar profissionais a se descobrirem integrados, né, inteiros e integrados no trabalho e na família, usando ferramentas de mapeamento de perfil pessoal, coaching e palestras. Trabalha temas sobre liderança, autoconhecimento, filhos, relacionamentos, inteligência emocional, produtividade, organização, propósito, carreira, rotina e o que a gente fala muito aqui no Manhã EPP, autocuidado. E o carga mental, né, que é o nosso tema de hoje, o trabalho invisível das mulheres, tem tudo a ver com autocuidado também, né? Quero dar bom dia para a Sandra, já agradecendo, Sandra, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Olá, Lídia. Obrigada pelo seu convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom, Sandra, conversar sobre esse tema autocuidado, né? É uma coisa que às vezes é tão sutil, a gente nem percebe que a carga mental vem nos tomando conta, vem nos consumindo, né? E quando a gente percebe, às vezes pode ser tarde, né? Aí a gente explode, né? E aí não tem nada a ver com sabedoria, né? Sempre que a gente deixa passar além do nosso limite, a gente não vai ter uma reação boa, né? Então, exatamente. A carga mental é, sim, um dos fatores de insucesso nos casamentos, de brigas, de dormir de mal.
isso desencadeia tantas outras coisas, né? Pois é. E assim, eu já percebi também, tipo, até, por exemplo, dormir bem, o sono de qualidade, tem muitas coisas que acrescentam aí que, nossa, ajudam tanto. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Vamos lá. Eu queria que você explicasse para a gente, Sandra, o que é carga mental, para a gente entender bem. Tá. Carga mental é o trabalho de planejamento e organização que antecede a execução de uma tarefa. Num exemplo bem simples, quem vai lavar a louça na casa sabe quanto tem de detergente? Se você tem alguém na sua casa que lava roupa para você, essa pessoa, seja seu marido, seus filhos ou alguém que trabalhe na sua casa, ela sabe para quanto tempo ainda vai durar o detergente ou o sabão em pó que precisa ser colocado na máquina, ou quando ela vai chegar, ela chega para você e fala assim, não lavei a roupa porque não tinha detergente. Já pensou? É. Ah, Então, isso, então, é um planejamento. Quando não tem esse planejamento, ele pode acontecer tantas coisas, né? pois é, quando não tem esse planejamento, essa organização, as coisas acontecem no improviso. Então, está sempre faltando alguma coisa, eu estou sempre correndo atrás. E, na verdade, quando a gente fala de carga mental, a gente volta lá atrás, nos tempos mais remotos ainda, quase na Idade da Pedra, quando o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa para cozinhar. Isso mudou um pouco na época da Idade Média, ou quando os camponeses viviam muito da agricultura, maridos e mulheres trabalhavam juntos no campo. Então, era uma coisa assim, todo mundo via o trabalho de todo mundo. E a mulher tinha um papel diferente nesse espaço, com mais autonomia, e o homem também ajudava muito, os filhos ajudavam em casa. Com a Revolução Industrial e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, isso ficou mais a cargo da mulher, porque também tem uma outra vertente que vem das tarefas do cuidar, né? Esse trabalho de planejamento para ver o que falta na casa, se a criança está com a roupa limpa, se a consulta médica foi marcada no horário certo, na semana certa, ainda tem a ligação com o trabalho de cuidar. E é fácil a gente ver que, assim, de 10 anos para cá, isso vem mudando, mas se eu olhar 10 anos atrás, todas as profissões do cuidar são femininas. Um número maior de mulheres que fazem parte. Desde a psicologia, a enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia. Né? São profissões que você encontra mais mulheres do que homens. Por quê? Porque é uma profissão que cuida das pessoas. E isso está atrelado à figura feminina. Né? E vem da ancestralidade das nossas avós, das nossas mães. Né? Quem é que sentava na mesa, na roda da cozinha, para conversar e para ensinar a gente a cuidar? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, a carga mental é o planejamento desse cuidar, e que ficou a cargo das mulheres. No mundo contemporâneo como hoje, as coisas estão mudando. E aí, o homem tem ajudado mais a sua esposa em casa, você vê mais pais participativos, mas na execução da tarefa. Então, imagina aí você na sua casa, se você perguntasse para o seu marido, quanto tem de fralda no armário? Né? Quando a gente vai precisar comprar fralda de novo? Qual é a próxima consulta, o horário da próxima consulta do pediatra? O que tem que levar na escola da criança na semana que vem? Tem alguma festa, tem alguma coisa? Essas são tarefas que são as mães que sabem. Né? E o que vai acontecendo? Como é um trabalho mental, a gente fala, por isso que a gente fala que é invisível. Sim. Né? Quando alguém vê a gente dando banho numa criança, lavando a louça, levando o filho na escola, é difícil as pessoas pensarem o que tem por trás desse trabalho. Verdade. Que organização. E por uma falta, às vezes, de comunicação e até de entender que esse trabalho pode ser dividido, nós, mulheres, guardamos isso para a gente. E a gente, às vezes, não fala, não conta o que está por trás disso.
E o próprio nome carga mental já traz um significado muito forte, né? Carga. Isso, porque é um Sinal peso tem mesmo, né? peso e É um pesa. peso, acaba sendo um peso. Então, muitas vezes a gente vê, e eu vejo nos meus atendimentos com mulheres, com mães, com família, uma queixa grande da mãe dizendo assim, ou da mulher dizendo assim, poxa, sou eu que faço tudo. E aí o marido vem e fala assim, não, mas eu ajudo. Eu lavo a louça, eu ponho a louça na máquina, mas é esse trabalho anterior, saber se tem o detergente ou não. Né? Se eu vou fazer uma viagem, como é que está o planejamento dessa viagem? Já peguei as malas no maleiro ou debaixo da cama onde se guarda? Tenho noção das roupas que vão ser usadas, se elas estão limpas, se elas estão prontas, né? Então, é um trabalho que a gente fala assim, não é remunerado e é invisível. Então, tudo que não é remunerado e não é invisível numa sociedade como a nossa, ele não é valorizado. É verdade. Ô, Sandra, e agora uma pergunta assim, que me surgiu agora. Por que você acha que os homens têm tanta dificuldade de entender e ajudar as mulheres nisso? Porque, às vezes, o homem gosta mais de ficar mais, não sei, tranquilo, descansando. Não sei, tem coerência isso? Tem alguma... Não. Você que acompanha os casais, você pode falar com mais propriedade. Tem um fundamento para isso. Os homens não foram ensinados a fazer. Tá. E quantas vezes a gente faz um pedido para o nosso marido, às vezes para o nosso namorado, ou para o nosso filho, né? São exemplos simples, gente. Vai no supermercado, você dá uma lista para ele. Aí ele te liga 300 vezes, porque não tem a marca que você queria e ele não conhece outras marcas. Ou ele vai escolher tomate. Aí ele traz tomate verde. E a gente briga com eles e fala assim, você não faz nada certo, não era assim. Quer dizer, o nada certo estava na nossa cabeça. A gente fala, eu quero tomate maduro para fazer molho. Ou quero tomate mais verde para salada. Então, ele chega lá e se depara com uma enorme quantidade de qualidade de espécies de tomate e ele não sabe o que ele vai fazer. Então, fica numa situação cômoda e fala assim, não, então eu não faço mais, porque tudo que eu faço está errado. Né? E eles não foram ensinados a fazer. A gente, como mulher, mesmo que a gente não saiba tanto de feira e de supermercado, mas quantas vezes nós fomos com as nossas mães, com as nossas avós? A gente aprendeu isso. Né? Livro de receita, coisas que vão entrando assim de forma quase que por osmose na gente, né? De uma forma subliminar, você já sabe algumas coisas, porque vem de uma tradição. Agora, o homem não. Né? E a gente vê por exemplo, até na época dos meus filhos, quando eles eram pequenos, né? Meninos ganhavam patins, bola, bicicleta, pipa, né? Que eram brinquedos de fora de casa, externos. E as meninas ganhavam o quê? Boneca, panelinha, brincadeira de casinha, de professora, que eram brincadeiras internas, muito mais de dentro de casa. E a gente vai olhando essa situação e não vai percebendo isto. Então, vem uma mensagem subliminar, né, que o homem ele tem prazer quando ele está fora de casa e a mulher tem prazer quando ela está dentro de casa. É verdade. Não é? Então, a gente vai remontando e vai lembrando. E lembra da sua infância, se não foi assim. Né? No início do seu casamento e na sua vida conjugal, até hoje na minha casa, eu tenho um marido muito bom nesse aspecto, que ele divide muita coisa comigo. Mas eu precisei ensinar. Teve um dia que eu falei para ele assim, eu preciso parar de pensar. Me ajuda a pensar. Então, assim, ele gostava de me esperar para comer, e ele chegava assim, o que tem para comer? Aí eu tinha que pensar o que tinha no freezer, tal. Eu falei assim, escolhe. Vai lá antes e pega. Né? Porque senão fica um trabalho nosso. Exatamente. Como é importante, como eu já tenho que dar graças a Deus, porque meu marido é planejado já, ele pensa nessas coisas, me ajuda muito. Olha, eu acho que eu orei bastante, viu?
Mas como alivia, né? Quando alguém... Nossa, alivia demais. Porque ali mesmo, todo dia, assim, que nem eu falei para você, dá para sentir um pouquinho já da responsabilidade, né? Você vai aprendendo várias coisas novas, dividir a casa. As responsabilidades, elas têm que ser feitas todos os dias, né? Da roupa, da cama, do quarto, da comida, tudo, 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 tudo. E isso exige, por uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Inclusive do trabalho, né? Você, no seu trabalho, se você tem uma carreira fora, no mercado de trabalho, você, além de ter que dar conta do planejamento do seu trabalho, acaba dando do da casa também. Então, às vezes, é você que sabe qual é o rodízio da escola, quem leva quem, tal horário, qual é a agenda do seu filho. E com a vinda da pandemia, esse tema ficou muito mais latente, Lídia. Por quê? Porque de uma hora para outra foi todo mundo para dentro de casa. Dentro de casa, é verdade. Né? Então não tinha mais aquela situação de que o marido ficava fora, quando ele chegava, o dia tinha acabado, a rotina, né? Tinha dos filhos, da casa, tinha acabado e ele não precisava pensar. E muitas vezes nós mulheres também, porque a gente tinha gente trabalhando na nossa casa, mas aquela coisa de na hora do almoço resolve isso, pede um remédio na farmácia, vai no supermercado, compra um short para o filho porque ele cresceu, né? Isso tudo veio para dentro de casa. E aí esposas e maridos começaram a se dar conta disso, e também os filhos, né? A perceber que para ter fruta na geladeira, alguém tem que pensar o que comprar e aonde comprar, e ver o valor, e ver o preço, se está condizente ou não. E essa é uma carga pesada para a mulher, mas é também difícil para ela expressar isso verbalmente. O que a gente vê, né? O que chega para mim no meu consultório? Eu estou muito cansada, eu estou estressada, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência. A paciência é o que a gente mais ouve, porque vai chegando nesse estágio, e aí vem o limite, e aí vem a briga, né? Você não me ajuda, não faz nada. E carga mental não é divisão de tarefas, é divisão de responsabilidade. Ô, Sandra, agora tem uma coisa que eu estava pensando aqui, que é o jeito que se comunica, né? Porque às vezes não está havendo uma boa comunicação, está havendo ruídos na comunicação, né? E isso impede muito de eu falar A e você entender B e vice-versa, né? Você percebe muito isso nos casais, tipo? Sim, sim. A gente percebe. Por quê? Normalmente a gente fala do que a gente sente, mas não do que a gente precisa. Né? Então, eu posso dizer, eu estou muito cansada, eu estou irritada, eu estou sem paciência, e aí eu ouço respostas que não me aliviam, tipo, você está sem paciência? Então vai descansar um pouco. Eu não quero descansar fisicamente, eu quero que alguém pense para mim, planeje o dia de amanhã. Né? Eu estou irritada, porque eu chamei 3 vezes o técnico da máquina de lavar roupa e ele não apareceu. Aí eu falo, eu estou muito irritada hoje. Por quê? Você dormiu mal? Então, assim, a comunicação é uma coisa importante, porque senão a gente, não ouvindo aquilo que alivia a nossa alma, a gente enfrenta e briga. Né? Tá vendo? Você nunca vê nada, você não percebe nada. Aí vem aquelas brigas que, na verdade, são por picuinhas. Né? Porque aquilo que é preciso mesmo, as pessoas não conseguem conversar. Entendi. Então, hoje a gente está numa sociedade, né, que vive num nível de ansiedade muito grande, que você tem que dar conta de tudo, que você não pode falhar, que você não pode perder nada. Então, alguma coisa vai cair. E eu preciso delegar. Né? E eu falo para as famílias que eu atendo, né, eu falo assim, gente, vocês não aprendem a liderar na empresa? Ninguém faz nada sozinho. Como é que vocês ensinam a equipe de vocês? Em casa pode ser a mesma coisa. Né? É verdade. A gente fazer isso com os nossos filhos. Exatamente. Ô, Sandra, e deixa eu te perguntar, tem como, por exemplo, perceber que está podendo uma possível carga mental e prevenir? Tem. Isso a gente faz com comunicação e exercício prático mesmo, né? Uma das coisas boas é vocês, como família, e seus filhos já permitirem a idade, né? Listarem, por exemplo, fazer um exercício assim, para todo mundo
sentar na hora do almoço ao mesmo tempo, o que precisa acontecer? Boa. Ai, desculpa, Boa. engasguei com a Não, água. pode. Acontece. Precisa acontecer, né? Esse ponto que você colocou é muito importante, porque às vezes, como eu ficava pensando antes de casar, como que resolve para pôr todo mundo no mesmo horário na mesa? Meu Na Deus, mesa. que Então, planejamento. eu falo para os meus clientes, é pensar de trás para frente, né? Não pensar No no linear. começo, Não, lá. para todo mundo estar sentado na mesa ao meio-dia, que horas eu tenho que começar a cozinhar? Ou quem vai cozinhar na minha casa, que horas tem que começar a cozinhar? Né? Se tem filho para buscar na escola, quem é que vai buscar para a tempo de chegar nesse horário? Tenho todos os ingredientes, então esse exercício em família é importante. Então, e aí é o pedido de ajuda. O que cada um pode fazer para que ao meio-dia todo mundo esteja sentado na mesa? E aí você vai pegando as soluções. E, gente, as crianças, elas são muito criativas, viu? E Olha, quando elas se comprometem, elas trazem a solução, elas se comprometem com a solução. delícia, que ótimo, olha que lindo. Então, é diferente você virar e falar para o seu filho, você faz isso, isso, isso. Mas se não faz sentido para ele, vai ser mais difícil ele cumprir. Mas se ele disser, então, mamãe, eu vou tomar banho 11h15, para dar tempo de botar a roupa, o uniforme, está pronto na hora. E aí, com o tempo, você vai parar de se preocupar com essa coisa, de falar, fulano, você foi tomar banho, fulano, você tomou, o almoço vai sair. E esse exercício é que ajuda esse desestresse, porque você está transferindo a responsabilidade para o seu filho. E, consequentemente, ensinando a criança futuramente, né? Que é aquele legado que você pegou lá atrás, né? Ensinando isso, que ele é responsável por planejar e organizar o tempo dele. Agora, não é num passe de mágica, não é de um dia para o outro, né? Mas essas reuniões de família que eu chamo, elas funcionam muito, porque dão a dimensão para a família toda de quantas coisas tem que fazer, né? Olha, uma vez eu sentei com meu marido, nessa vez que eu falei que eu não aguentava mais pensar, e eu fiz esse exercício com ele. E eu falei para ele assim, para a gente sair para viajar, o que precisa ter para chegar à data da viagem? Na lista dele, tinham 7 coisas. Na minha, tinha 20. Ai, meu Deus. E eram todas coisas, assim, plausíveis, mas é que na cabeça dele não precisava pensar naquilo, porque aquilo vinha pronto. Né? Então, assim, é ter um cuidado de, primeiro, saber que homens não foram ensinados a fazer essa tarefa. Então, a gente não cobra aquilo que não foi ensinado. Reconhecer que a gente precisa de ajuda. Isso é bom. E que o outro pode ajudar e é do jeito dele. Né? Não precisa ser exatamente do meu jeito, porque senão fica uma coisa muito sargentão, né? Tem que fazer ainda do meu jeito. Exatamente. Verdade. A gente saber que eles podem, sim, ser responsáveis por algumas coisas e que é um processo de aprendizado, tem uma curva. Então, não vai sair perfeito da primeira vez, da segunda vez, mas com o treino, com a execução, as coisas vão saindo. É verdade. Mas, Lídia, carga mental, hoje, assim, é um grande fator para síndrome do pânico, para crises de ansiedade e burnout das mulheres. Né? Porque elas não estão acostumadas a dividir isso. E deve ser a causa de muitos divórcios também, infelizmente. A causa de muitos divórcios também. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Ela começa quando casa e depois, quando vem os filhos, ela se agrava. E se as pessoas não prestarem atenção nisso e não conversarem de uma forma muito franca, né, com muita clareza, sem briga, não dá para conversar na hora que a coisa explode, né? Eu tenho que conversar depois, num outro momento, e explicar. Né? E tem um exercício que é muito legal da gente fazer, que é de comunicação, mas que ajuda muito a gente a expressar aquilo que eu preciso. Né? Então, primeiro, olha, notem os passos. É você reconhecer o que você está sentindo. Então, vou dar um exemplo como se fosse comigo. Né? Eu chego na minha casa e eu vejo que
não tem comida, não tem ingrediente de comida para fazer. Primeiro, que eu fico brava comigo mesmo, que parece que essa é uma tarefa minha, né? Aí eu reconheço, falo assim, puxa, ou estou desapontada, ou estou brava, fiquei muito irritada. Esse é um ponto. Aí depois, eu olho para quando isso acontece. Então, aí isso acontece toda vez que eu espero que o meu marido tenha ido ao supermercado e trazer coisas para a gente comer. Então, eu fico irritada quando acontece de eu chegar na geladeira e não ter aquilo que eu esperava que tivesse, né? E aí, depois, eu falo da minha necessidade, que é, eu fico irritada quando eu chego em casa, não tem os ingredientes na geladeira, porque combinado não sai caro. Foi isso que eu falei. E aí, o último, que é o pulo do gato, né? Eu fico irritada porque eu chego em casa, quando eu chego em casa e não tem os ingredientes na geladeira, porque eu combinei com o meu marido, então eu preciso, marido, que você se organize melhor para quando eu chegar, as coisas estiverem lá para eu fazer o jantar. Olha como é diferente, né? De eu chegar e falar assim, eu estou irritada, você não faz nada, você não presta atenção no que eu digo, não. Não, eu falei só de mim e coloquei um pedido na mesa. E aí, se a gente se gosta, tem um bom relacionamento, fica mais fácil atender o pedido. E principalmente porque eu coloquei que era importante para mim. Se eu combinei, combinado não é caro. Combinados são importantes para mim. E eu falei assim, puxa, então deixa eu ver o que eu vou combinar com a Sandra. Se eu consigo fazer ou não. Ou avisar, olha, não deu, a gente vai pedir comida. Ok. Que legal. E Sandra, já que você abriu, né, de você, que você sentou com seu marido, conversou, conta pra gente quais foram as consequências. Isso deu certo? Deu certo. Não foi do dia para a noite, mas deu certo, né? Deu certo. E muitas vezes ele chega para mim e fala assim, olha, a gente tem um quadro na cozinha de vidro que escreve. Quando eu vejo lá, tá cheio de coisa que ele já anotou que está faltando, que a gente tem que comprar e tal. Então, é com conversa, é com explicar aquilo que é importante para você. Por que se cansa? Por exemplo, tem uma coisa assim... A gente tem alguns combinados, né? Eu lavo a roupa, eu estendo, mas eu detesto tirar do varal. Detesto. Boa, olha. Né? E tirar a louça da máquina. Eu ponho, mas tem tarefas que a gente não gosta de fazer, né? Então, ele já sabe disso. E aí ele faz, a gente inverte. E tem outras que ele não gosta de fazer. Ele detesta tirar lixo da pia. Eu não me incomodo. Então, eu fico de olho antes para ver. Se não está cheio, vou lá e tiro. E são essas coisas, gente, que às vezes desgastam um relacionamento. São essas pequenas coisas. Quando a gente fala, parece tão simples, né? Tirar um lixo, né? da pia, tirar a louça da máquina, tirar a roupa do varal, né? Mas não são as grandes coisas que afetam a nossa relação. E falar dessa carga mental é muito importante. E, principalmente, começar a falar com seus filhos quando eles são pequenos. O que eles podem fazer? Eles podem vir avisar você, mamãe, não tem eu estou usando a última roupa, a última blusa do uniforme. E é esse cuidado que vai gerindo a casa e que vai harmonizando as relações, e essa carga mental passa a ser menor. Dividida. Né? Você e disciplinando, ensinando, né? Nossa, como e vai ensinando, porque é como eu digo, transferência de responsabilidade é completamente diferente de divisão de tarefas. Divisão de tarefas é boa, ajuda, mas pensar antes ajuda mais. É verdade. Uma vez eu vi uma série no interior, assim, que as pessoas ajudavam, o filho ajudava o pai nas obras lá, né, a tratar os bichos, a cortar pasto, a arrumar uma cerca. E isso acabava sendo o relacionamento deles, entendeu? Quando alguém não tem esse relacionamento do dia a dia, acaba que não tem quase que uma ligação, né? Isso enriquece a ligação do casal também, né, Enriquece, eu digo, enriquece a relação familiar, né? Familiar.
Porque as tarefas e o planejamento, eles ficam divididos, eles ficam compartilhados, na verdade, né? E nada é para sempre, não é porque alguém assumiu uma responsabilidade que vai ser para sempre. Não, quando falar assim, olha, agora eu estou cansado de fazer isso, vamos trocar, né? E sentar em família e conversar sobre isso. Vai ter um evento importante, por exemplo, um aniversário. Quantas coisas a gente precisa para preparar uma festa de aniversário, não é? Então, dividir isso. Olha, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer o bolo. Tá, então você sabe tudo que precisa para fazer o bolo ou para contratar um bolo? Já pesquisou onde vai e tal? Onde vai encomendar? Quanto custa? Quem vai buscar? Quem não vai? Essas coisas que tiram a gente do prumo. Né? Então, conversar antecipadamente é um exercício importante e até ajuda nós, mulheres, a organizar o nosso pensamento e falar assim, mas eu preciso mesmo de tudo isso? Exatamente. Precisa ser exatamente assim? Não é, porque a gente se cobra muito, né, Sandra? Se cobra muito. E acaba que... Tem uma frase muito boa que eu li antes, naquela página que você me mostrou, que assim, a mulher tem que entender, eu vou tentar parafrasear, que a mulher tem que entender que se ela não conseguir fazer a tarefa, todo perfeito, todo dia, isso não significa que ela não vai ser amada, entendeu? Né? Isso é uma coisa muito importante que a mulher, às vezes, acontece de confundir que se eu não fizer, não vou ser amada. Não vou ser amada. Eu não vou ser bem vista como esposa ou dona de casa. Né? E como é um trabalho invisível e não remunerado, a gente... Imagina assim, se você falha no seu trabalho, talvez você seja demitida porque você não está alcançando os resultados. Né? Se você falha no seu trabalho em casa, como você não pode ser demitida? As mulheres normalmente ficam com medo exatamente disso, de perderem o seu espaço. Né? De não serem amadas ou respeitadas. Né? Mas, ao mesmo tempo, elas não querem mais ser chamadas de rainha do lar. Exatamente. Não é? Exatamente. Não querem mais esse espaço, mas fica um pouco difícil, né? Também é um aprendizado para as mulheres, né? Não é uma coisa fácil você largar esse osso, mas não largar, o prejuízo é muito maior. E a chance das mulheres adoecerem é muito, muito grande, né? A gente tem estudos, tem estatísticas nessa reportagem do Jornal da Espanha que você falou, e o que mais chama a atenção nessa reportagem é que mais de 40% das mulheres sofrem de carga mental e não sabem identificar. Elas só sabem aquilo que elas sentem, o cansaço, a falta de paciência, mas elas não sabem de onde isso vem. Exatamente. Que está ligada também à questão da falta de autoconhecimento, né? Exatamente. Ô, Sandra, e tem umas frases que evidenciam a desigualdade na divisão das responsabilidades, que é, como eu iria saber? Né? Tem outras frases também, você poderia ter me lembrado. Outra, não tenho o hábito de pensar nessas coisas. Não é? Isso remonta lá do passado, né? De que meninos foram ensinados para fazerem uma coisa, meninas foram ensinadas para fazerem outra. Isso que eu ia falar Isso está mudando muito, e agora é um aprendizado dos dois lados. Porque pode inverter o papel do homem ter mais conhecimento e sabedoria do planejamento do que a mulher, né? Do que a mulher. E para a gente que é mulher, né? Como tem isso tão incutido na nossa cabeça, às vezes é difícil a gente pensar que outra pessoa possa pensar nessas coisas. E como está aqui na mente, o que está dentro da nossa cabeça, gente, ninguém consegue ver. Então, quando os nossos maridos falam, mas você podia ter me falado. O que, na verdade, ele está dizendo? Eu não sabia que precisava disso. Eu não sabia que tinha que pensar nisso também. Então, quando eu brinco assim, gente, como é que fala o ditado cego? Quem tem um olho... Isso, né? Porque, assim, se você sabe disso, então, fala assim, então, da próxima vez, vamos combinar? O que você pode fazer para lembrar disso? Né? Essa Ou como eu posso te ajudar
a você lembrar disso, mas não a lembrar você. Né? E é esse ensino, e é essa troca. Ô, Sandra, mas sabe o que eu vejo hoje? A gente está na geração fast food, né? Tudo rápido. Tudo rápido. Tudo rápido. E o que acontece? As pessoas não têm mais paciência para dialogar, até para achar o defeito, sentar, concluir, tirar uma ideia de como resolver aquilo. E, né, às vezes é impaciência, né? Longanimidade. E isso acho que faz muita diferença. Né? É o exercício da paciência, porque o ensinar, gente, dá trabalho. E, às vezes, para a gente não ter trabalho e fazer mais rápido, a gente assume. Mas isso é um erro. Né? Isso é um erro, porque você só está trazendo para você a obrigação daquilo que pode ser dividido e compartilhado. Agora, não é do dia para o outro, mas é uma constante. E ela entra nessa constante e eles vão fazendo. Por exemplo, meus filhos, quando eram mais jovens, ainda moravam em casa, a gente tinha um combinado com eles com um carro no final de semana. Né? Então, eles usavam o carro no final de semana, mas não podia deixar o carro dormir de tanque vazio de domingo para segunda. Era a responsabilidade deles entregar o carro com o tanque abastecido na segunda de manhã. E não é na segunda de manhã a gente passa para abastecer. Não, tinha que chegar. Gente, algumas segundas-feiras a gente olhou e o tanque estava vazio, eu estava no meio tanque. Aí, ó, você quer o carro no final de semana? Então, faz favor, você vai lembrar. Põe um post-it, faz alguma coisa, põe alarme no celular, o que você quiser, o que for bom para você. Mas é sua responsabilidade trazer o carro. Então, eu não tinha que ficar pensando se segunda-feira eu tinha que acordar mais cedo para passar no posto, para abastecer, porque eles tinham usado o carro no domingo. Era a responsabilidade deles. Vê que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E isso vai funcionando. E a casa vai funcionando nessa engrenagem. Né? Que legal. Agora, ensinar dá trabalho. Agora, é uma escolha. Você pode escolher um caminho mais leve, um caminho mais fácil. Porque senão você vai passar a vida sem paciência. E com consequências, né? E uma das coisas que eu vi também, que as consequências, né, da carga mental é quando você está cansada, né? Você tem algumas coisas a identificar, assim, que você está cansada, quando o dia passa voando, né? Você que me passou isso. Falta energia para dedicar-se aos seus interesses, ou a gente se sente ressentida e a gente acaba minando as relações ao nosso redor até, né? E isso é um jeito de você identificar se você está com uma carga mental além do que é viável para você. Meça o seu nível de cansaço, a qualidade do seu sono, o limiar da paciência quando alguma coisa não sai exatamente do jeito que você quer, o que você precisa. Então, você tem que começar a rever. Começa na gente isso. Né? Se você quer uma mudança no seu ambiente familiar, a mudança tem que começar com você. E o exercício de que quando as coisas não acontecerem, você não desistir. Você persistir. Tá, será que eu estou com a melhor estratégia? Então, talvez não. Então, chama todo mundo. Olha, aquilo que a gente combinou não está dando certo. Como é que a gente resolve? Né? Quando você joga para o outro como é que a gente resolve, você já está isenta da responsabilidade de trazer a única solução para o problema. Tem uma divisão ali. Né? Exatamente, exatamente. E isso vai aliviando a nossa carga mental. Aí você tocou no ponto que eu queria chegar agora. Isso vai aliviando a nossa carga mental, porque às vezes a gente anda tão sobrecarregada, né, Sandra, que parece que a gente não vai conseguir sair disso, né? Por isso que dá essa sensação de ansiedade, né? Parece que eu não vou conseguir essa sensação. E hoje a gente está vendo muito isso. Muito tipo, isso. Eu não vou conseguir, bate um desespero. Eu já senti isso, eu confesso. Porque fica tudo na cabeça. Vamos expressar isso. Porque às vezes a gente até recebe do outro uma mensagem assim, olha, não precisa ser assim. Ou eu não espero que seja tão bom, tão perfeito assim. Às vezes a gente tem na nossa ideia de que tem que ser a mesa posta daquele jeito, ou que o quarto do filho tem que estar daquele jeito, que o filho tem que sair de casa
perfeito e voltar perfeito, né? Então eu tenho muita coisa na minha cabeça trabalhando e eu não aproveito os momentos da vida. É isso que eu ia falar também, que é outro perigo, que é fazer tanto e às vezes o filho quer ali a mãe mais presente, né? Ou o marido quer e tá tão preocupado ali. Isso acontece também, né? Aham. Não tem atenção, não para, não se desliga um pouco. É a história de Marta e Maria, né? Que ela decidiu Isso. estar, ela não festou, né? E não, Acontece isso não, também. não se refrescou. Então, às vezes, a gente, para que tudo saia bem, a gente faz uma lista tão grande que é incapaz de cumprir essa lista toda. A gente e o outro. Então, a gente cai numa situação de ser vista como uma pessoa muito controladora, uma pessoa muito dominadora, uma pessoa que está sempre zangada porque nunca está satisfeita com aquilo que está sendo feito, porque talvez a gente esteja abraçando o mundo, né? Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Né? Porque Uma a gente pausa. e se a gente tem uma linha muito alta de exigência com a gente vai ter com o outro também. Nossa, falou tudo, mas a gente vai entrar mais nesse assunto Vamos logo lá. mais. A gente vai ver um vídeo da Junta Missionária de Pinheiros, mas você falou num ponto muito bom, Sandra, logo mais. Quando a gente é muito exigente com a gente pode estar sendo com o outro também, né? E vice-versa. Mas vamos ver um vídeo da Junta Missionária de Pinheiros antes de falar mais um pouquinho desse tema que está tão interessante, né, Sandra? Vamos assistir. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros.
Que coisa linda esse trabalho da Junta Missionária, né, Sandra? A gente é suspeito em falar, mas é. Um aquecimento no coração, né? Exatamente, exatamente. E a gente falar em aquecimento, voltando aqui, trazendo esperança, né, Sandra, para quem está com essa carga mental, e a gente sabe que uma casa, né, é muito fácil de acontecer de ter uma carga mental pelo excesso de tarefas, né? A gente está falando hoje, já falamos antes, se perdeu aí pode voltar depois no IPP Play que o programa vai ficar todo lá. Mas agora a gente vai falar então de algumas dicas, né, Sandra, de como melhorar isso tudo para botar em prática na família, algumas estratégias, né? É. E tem, de uma forma muito, muito prática. Aquele da comunicação, os passos da comunicação, que eu passei para vocês aqui atrás, é um exercício interessante da gente praticar. O outro eu chamo de reunião de família. Escolha um horário gostoso, bom para vocês, família, né, pai, mãe e os filhos. E vocês vão começar essa reunião da seguinte forma. Primeiro vocês vão trazer, que eu sempre falo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é trazer para a mesa uma palavra de reconhecimento para o marido, para o filho, para a filha, às vezes é a mãe que mora junto, né? Uma palavra de reconhecimento, encorajamento que você viu acontecer naquela semana. Legal. Olha, eu percebi que essa semana você cumpriu os seus horários. Olha, eu percebi que você foi gentil com a sua irmã. Eu recebi uma palavra de carinho sua. Então, é um momento de gratidão por algo bom que aconteceu. E aí, quem estiver liderando a reunião, e se for você, mulher ou mãe, falando sobre a carga mental, você vai dizer, olha, toda vez que a gente vai sair de casa, eu tenho que ficar pensando se vocês pegaram a mochila, se o uniforme está certo, se vocês colocaram tudo dentro da lancheira, se a lancheira está completa, se a gente está na hora. A mamãe fica muito cansada com isso. Então, eu quero dividir isso com vocês. Como é que a gente pode fazer para sair de casa sem brigar? A mamãe não está conseguindo resolver isso. Quem pode ajudar com o quê? E vai haver a solução. E aí a gente abre para o diálogo. E a gente vai avaliar as soluções que cada pessoa da casa vai trazer, né? E eu posso até fazer um pedido nessa reunião. Olha, para a mamãe não ficar tão estressada e tão brava, eu preciso que você, assim que você acabe de almoçar, você vai escovar o seu dente. Pode ser? Você pode fazer o pedido, né? Porque a mamãe não vai se preocupar com isso. Você pode fazer isso? Ou você pode verificar se todos os seus irmãos escovaram o dente? E não é para mandar, é para verificar. Não significa, né, Sandra, que vai sair tudo certo da primeira vez. Não vai sair Tem tudo que ter certo. Paciência de todos mas os lados, é um exercício. Né? E sempre que acabar essa reunião, fazer algo gostoso em família. Ah, que demais. Comer um bolo, comer uma pipoca assistindo um filme. Então, essa reunião, ela tem uma programação. Por isso que tem que ser num horário que todo mundo esteja junto. E ela não pode durar mais do que meia hora. Então, às vezes, é um assunto por vez. Né? Mas é uma forma de ensinar. E isso, olha, façam porque dá certo. Que legal. Né? A outra coisa é a gente ter um quadro à vista com as principais tarefas da casa daquela semana. E começar a dividir quem faz o quê. Então, desde arrumar a cama até a compra do supermercado, quem faz o quê? Então, o Felipe vai fazer isso, a Joana vai fazer isso, eu, mãe, vou fazer isso, a funcionária da casa vai fazer tal coisa e o papai vai fazer tal coisa. Então, coloca o nome das pessoas, a tarefa, e o grande segredo é ter a coluna do ninguém, que é aí que a gente desestressa. Coluna do ninguém. Do ninguém. Vamos supor que na sua casa tenha queimado uma lâmpada que é no lugar mais alto, e aquilo está te incomodando e você fica na cabeça. Você precisa daquela lâmpada naquela semana? Se ela não for tão importante, você coloca lá. Trocar a lâmpada da sala na coluna do ninguém. Ninguém vai fazer. Só esse exercício já tira da nossa cabeça a pressão de que eu tenho que resolver o problema da lâmpada. Olha isso, que legal.
E funciona, gente. Não é que nunca mais vai ser trocada, mas o carro precisa lavar. Essa semana está todo mundo tão ocupado, então o carro precisa lavar na coluna do ninguém. Ninguém vai levar o carro para lavar e ninguém vai morrer se o carro não lavar essa semana. É tipo aquele planejamento de curto, médio e longo prazo. Só que como a gente não vê a tabela todo tempo, né, você bota lá na semana, coluna do ninguém, pronto. Na próxima a gente vê se vai resolver isso ou não. muito importante, porque tudo que a gente não vê, não fala, fica guardado aqui, ó. E no que fica guardado aqui, os outros não veem. Fala, Deus. Nossa, como esse programa está falando comigo. Gente, vocês não fazem ideia. Quando a Sandra deu a ideia do tema, eu falei, nossa, Sandra, vamos falar disso. Ela que deu, ela que traz essas ideias. É um tema que aflige a gente no cotidiano, não é? Não é nem um tema maravilhoso, né? Cheio de coisa, elaborado, sofisticado, mas é um entrave na nossa semana, a tal da carga mental. E como você falou, né, Sandra, são as coisas grandes não começam a ruir no grande, elas começam no pequeno, no detalhe, né? E a gente tem que tomar cuidado para isso. Então, tenha uma vida mais leve, com mais paciência, com mais tolerância, trazendo esse assunto na sua casa, identificando o quanto ele pode estar te prejudicando e comece a conversar. Muito bom, Sandra Paiva, Sandra é colunista aqui do Manhã PP, sempre trazendo, né, um ponto de vista, né, Sandra, sobre comportamento. E olha, a gente recebe feedback, assim, muita gente, não só eu, mas muita gente tem aprendido muito, obrigada. Graças a Deus. É bênção, né, poder compartilhar. Tem uma coluna que eu fiz sobre carga mental também. Então volta lá nos programas, mata saudades de tempos atrás, você vai achar uma coluna sobre carga mental. Lembrei, é verdade, eu não associei, talvez porque eu não estava casada ainda, não sabia na prática o que era, agora eu me identifiquei muito mais, né? Muito bom, é verdade, agora eu lembrei, acho que foi o primeiro, o segundo, não foi? Não lembro qual foi, mas tem uma coluna lá falando sobre isso. É verdade, olha como eu vi de perspectiva diferente, você vê como as coisas mudam e o problema, ele se readapta, né, Sandra? Antes não era problema, hoje é problema, amanhã não vai ser. Ou às vezes é mais leve, agora é mais intenso, né? Como é importante a gente falar sobre isso. É verdade. Nossa, Sandra, bom demais. Quero te agradecer. Obrigada. E pedir, eu agradeço a Deus muito por você se voluntariar, né? Ela trabalha com isso, gente. Ela recebe para isso e ela se voluntaria para ser missionária aqui na TV e trazer para você, para mim, essa bênção, né, Sandra? Não tem preço isso. Glória a Deus pela sua vida. Trazendo informação e estratégias que trazem esperança, né? Nossa, e como ajuda, Sandra. Queria pedir para você abusar da sua bondade, pedir para você deixar uma mensagem hoje, então, resumindo esse tema, tudo que a gente falou, para quem está assistindo ou quem vai assistir futuramente. Então, olha, ainda que a carga mental esteja associada ao trabalho da mulher feminino, isto não precisa ser verdade absoluta e para sempre. É possível dividir e é possível não sofrer com coisas que não valem a pena. Então, vamos conversar. Se você precisar de ajuda, manda uma mensagem, a Lídia me acessa, tem o meu Instagram também, que eu escrevo sobre esses temas também dentro dos relacionamentos. E não vale passar perrengue sozinha, gente. É verdade, muito bem lembrado, Sandra. Olha aí, aproveita que ela deixou disponível, quem quiser mandar uma perguntinha lá de Sandra, socorro, me ajuda nisso. Instagram. Não, sempre respondo. Qual Instagram? Vai aparecer na tela. Sandra Caruso Paiva é o Instagram e tem o e-mail também, né? sandrapaiva@gmail.com. Ó, o Instagram ali, ó, manda uma mensagem lá para ela. O Instagram tá muito fácil, né? Ajuda muito, procurando né? hoje. É rápido, né? Tira um print da tela aí ou uma foto se tá olhando pela televisão, né? E então pode mandar e é uma bênção. Não é qualquer profissional que se põe à disposição a ajudar hoje, Sandra. Não tem preço, né? É um trabalho que eu faço com muito amor. É verdade, verdade, verdade. Que bênção. Então, fica a dica aí, quem quiser uma ajuda, né? Sandra, mais uma vez, obrigada. Que Deus continue te usando, te abençoando. Eu agradeço, Lídia, o carinho de vocês comigo, com o meu trabalho, a confiança e
Sempre que precisar, a gente volta. Ai, que linda, gente, é muito amor. Obrigada, meu amor, Tá que bom? Deus te abençoe Obrigadão. muito. E vamos ver agora mais dica, ponto de vista com a Vivi, né? A Vivi Valverde, que vai falar sobre o biotipo retangular. Ela já falou sobre o triangular, hoje, né, de moda, falando sobre moda, biotipo retangular. Ponto de vista de hoje com Vivi Valverde. Oi, gente! Olha eu aqui outra vez. Vocês já estão cansados, né? Porque todo programa eu falo: oi, gente! Olha eu aqui outra vez. Mas, gente, é para deixar vocês mais animadinhas, porque nós estamos chegando ao final do biotipo, né? A gente estudou lá atrás, há 4 programas atrás, né? Nós estamos vindo já falando de biotipos, Aí você me pergunta, Vivi, o que é biotipo? Né? Porque, claro, vai ter sempre aquela amiga que está chegando agora, que não sabe do que a gente está falando, o que essa mulher está falando, o que é biotipo, né? E eu vou aqui já deixar um recadinho para você acessar alguns programas anteriores, 4 pelo menos, e você vai entender que a gente está há 4 programas falando de biotipos, são tipos de corpo. Qual é o seu tipo de corpo? Porque a ideia aqui, lógico, a gente está desde o começo dos programas, quando inaugurou o quadro Ponto de Vista, falando de consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela tem infinitas opções de você melhorar a sua imagem, e eu tenho trazido para você algumas... eu falo que algumas gotas de informações, né, de novidades para você conhecer um pouco mais o teu corpo, o teu estilo, a tua essência, o que você gosta de se vestir, como você se veste, o que é certo, o que é errado. Mas para isso existe várias coisas que você precisa entender. E a gente está falando sempre dos biotipos, e eu venho falando aqui já nos programas anteriores sobre o que usar, o que deixar de usar, como harmonizar o seu corpo, que às vezes você identifica que seu corpo é um corpo oval, ou é um triângulo invertido, ou é um triângulo, ou é um corpo retangular, que é o que nós vamos falar hoje, encerrando esse tema tão interessante, que trouxe tantas informações bacanas para vocês. E também, lógico, eu tô aqui já falando e você tá aí se perguntando, quem é essa pessoa, né? Eu sou a Vivi Valverde, sou consultora de imagem, estilo e comportamento, sou visagista, sou também maquiadora profissional e eu tô aqui para ajudar você, é isso mesmo. Para você que acha que consultoria de imagem é algo inacessível, ou que para que eu vou fazer consultoria de imagem? Eu tô feliz, né? Mas eu não tô aqui para mudar a sua estética, a sua casca. Você precisa primeiro entender se você precisa disso, se você quer isso. Ou melhor, de repente você está feliz com o que você é, mas vocês não sabem fazer algumas combinações e você não conhece a sua cartela de cores para harmonizar a roupa que você veste, ou a sua imagem. E também tem aquela coisa, né, que eu sempre pergunto todo programa, qual a imagem que você quer passar, né? Você quer ser mais acessível? Quer ser mais... ou então você é muito brincalhona e quer passar um ar de mais séria? Então é isso que a gente vem tratando aqui, que eu convido você a assistir os programas anteriores, curtirem a IPP-TV, que está com programas assim incríveis, cheio de novidades, com muita coisa bacana. E eu tô aqui nesse quadro para falar com você de coisas interessantes que fogem um pouquinho, né, do contexto que a gente fala assim da Bíblia. Não totalmente, porque você cuidar da sua saúde, cuidar da sua imagem, cuidar de você, reflete muito na pessoa que você é. Então, a gente pode cuidar do espírito, né? Pode se alimentar da palavra de Deus, mas a gente também pode cuidar da saúde, né? Pode cuidar da estética. Tudo
da melhor maneira possível. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar você e para a gente se divertir, porque é um assunto assim que mulheres gostam, mas que também será abordado em programas futuros. A gente vai falar um pouquinho do biotipo dos homens. A gente vai falar da maneira como eles se vestem no trabalho, no dia a dia. A gente também pode falar de cartela de cores, porque eu sei que tem homens que gostam desses temas, né? Que são vaidosos, que querem entender, querem saber das combinações, querem saber sobre roupas mais tradicionais, mais formais. E é por isso que eu estou aqui para ajudar você. Então hoje, né, finalizaremos a nossa série sobre biotipos com o último biotipo que eu particularmente não tenho visto com muita frequência, que é o corpo retangular. Mas que existe, ele existe. Mas com tanta estética, com tanta academia por aí, com tanta cirurgia plástica, né? A mulherada que tem um corpo retangular acaba que mudando isso, né? E aquelas que estão felizes com o próprio corpo, então hoje vai aprender aqui o que usar, o que evitar, né? O que está te sabotando e a gente vai trabalhar um pouquinho desse corpo. Esse corpo, ele tem os ombros, cinturas e quadris alinhados, ou seja, ele é um retângulo. Ele não tem cintura definida, as pernas geralmente são finas. Resumindo, esse corpo não tem curvas. E aí é onde você fala, poxa vida, tem gente que fala, eu sou quadrada, né? Mas na verdade você é retangular. Mas olha, eu vou te dar uma notícia, porque tem jeito da gente harmonizar esse corpício. Você vai arrasar. E aí você vai perguntar para mim, Vivi, o que devo fazer com o meu corpício retangular? Precisamos criar curvas para ele, criar uma ilusão de cintura ou desviar a atenção dela. É isso aí. Aí você vai me perguntar, meu Deus, que coisa mais difícil, como é que eu vou fazer isso? Dicas da Vivi para vida, anotem. Se você tem um corpo retangular, anota. Se você não sabe se seu corpo é retangular, e eu também venho repetindo isso nos programas, não é com a fita métrica que você vai saber. Porque a gente usa a fita métrica para medir quando você vai fazer uma roupa, como você vai fazer um ajuste, que a costureira vem e usa. Na consultoria de imagem, a gente usa uma fita de 1 metro e a gente tira a medida de proporção, tá? Eu não tenho como ensinar isso para vocês, mas contrata uma pessoa, né? Fala comigo, tô brincando, gente. Escolha uma pessoa da sua confiança e pede para ela tirar essa medida, porque às vezes você acha que é um corpo e quando você vai tirar a proporção, você não é. Isso já aconteceu com cliente minha que achava que até era retangular, mas ela era um triângulo invertido, porque nas medidas de proporção deu totalmente o contrário do que se eu fosse medir com uma fita métrica usando, né, a numeração, né, enfim, da fita, e não é, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar curvas para esse corpo ou criar uma ilusão, tá? Então o que você deve usar? Usar cintos e faixas para criar cintura, eles serão o seu maior aliado. Use e abuse de cintos, faixas, cinto fino, cinto grosso. Você vai colocar uma camisa, bota um cinto, vai colocar uma calça, coloca um cinto. O cinto é que vai chamar atenção para essa parte do seu corpo, criando uma ilusão de cintura fina, tá? Ele vai ser o seu maior aliado. Blusas soltas são ótimas para disfarçar a falta de cintura, mas não tão largas, tá? Porque às vezes você bota, né, coloca uma blusa bem largona que parecia que o defunto era maior. Não, isso não vai ficar bacana. Você tem que usar uma blusa larga, mas tem que ser uma coisa mais alinhada ao seu corpo, ao seu biotipo, tá? Usar blusas com detalhes no ombro e aqui no colo são ideais para disfarçar a falta de cintura. Vocês já pararam para pensar nisso?
Nunca, né? Porque quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que fala, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente a gente precisa colocar informações nessa área aqui para chamar atenção aqui para cima, né? Acessórios que tiram o foco das linhas retas, né? Assim, um maxi colar bacana, com, sei lá, diferente, e aí, claro, vai do seu gosto, escolher um colar bacana, diferenciado. Às vezes você é um pouco mais delicada, gosta de um colarzinho mais fininho, então trabalha a questão dos lenços estampados, lenços mais fluidos. Então procura chamar atenção para essa área aqui, tá? Outra coisa bacana que vocês podem usar são saias evasês. Elas dão uma sensação de cintura fina, mais fina, porque elas são assim, né? Então imagina, você é um corpo retangular e você coloca uma saia evasê, você vai criar uma cintura fina. Então é a sua melhor aliada também junto com o cinto. Ou então saias com volumes, aquelas godês, aquelas plissadas, aquela saia mais estruturada, sempre vai criar aquela ilusão de que você tá com uma cintura mais fina, tá? Usar chemise ou casacos com cintos, né? Calças e pantalonas com volumes. Isso tudo vai criar essa ilusão de cintura fina e você vai ficar super elegante, né? Vai harmonizar o seu corpo, vai criar mesmo essa ilusão de que você está com a cintura mais fina e vai te deixar super chique. Vai por mim, tá? E aí eu vou falar para vocês o que evitar no corpo retângulo. Anota porque a lista é grande. eu vou falar para vocês, porque eu tô brincando, assim. E não é, porque a lista grande mesmo foi do biotipo oval. Para quem não assistiu, para quem tem proporções maiores, está um pouquinho acima do peso, assiste lá o nosso programa que fala sobre o corpo oval. Tem uma lista grande lá que você precisa anotar, que são dicas ótimas, tá? Então, ó, roupas muito claras, evitar. Cintos que contrastam com o seu look de cores diferentes. Procura sempre colocar o cinto da mesma cor da calça ou da parte de cima. Calças com cós muito largo ou cintura alta. Não faz isso, porque vai manter você com esse corpinho retangular. Estampas muito grandes, não coloca, tá? Dica para a vida. Claro que tudo isso que eu tô falando para você, generalizando, né? Cada pessoa tem a sua proporção diferente, né? Pode ter pernas grossas aí no caso, porque a gente fala que o retangular, ele é fino em tudo, né? Retangular e é uma coisa só. Mas, como eu sempre falo, né? Hoje tem academia, hoje tem tratamento estético e às vezes você tem esse corpo retangular, mas você tem proporções maiores, tem uma coxa grossa, tem um bumbum mais avantajado e tudo isso a gente leva em consideração e avalia cada caso um caso, tá? Não tire suas conclusões precipitadas, fale sempre com um profissional, né? Porque existem formas realmente mais simples de fazer essas montagens de looks e ajudando você a harmonizar o seu corpo. E se você fizer em casa a sua medição, porque você está pensando que, poxa vida, será que eu sou esse retângulo? E aí vai querer fazer a medição, não faça. Não faça porque depois você vai fazer uma medida errada e você vai achar que seu corpo é uma coisa e ele é outra e não vai dar certo. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. O retângulo é muito mais simples do que os outros. É como eu acabei de falar, a gente vai criar mesmo essa ilusão de cintura fina e vai chamar atenção para outros pontos. Você pode trabalhar também, que eu ia falar, na questão das roupas, né? Você pode usar uma estampinha
bacana em cima e não precisa usar um maxi colar. Você pode chamar atenção para esse lado. Você também pode criar, sabe o que? Eu acho, às vezes você acha que está muito magra aqui em cima, você pode criar um pouco mais de volume aqui. E aí você vai trabalhar o seu corpo com a questão da cintura e jogar um pouquinho de volume. Você vai criar uma ilusão de que você é um triângulo invertido. Então aí fica a dica para você brincar um pouco com o seu corpo, para você entender como ele funciona, para você usar as coisas a seu favor. E tudo isso que eu acabei de falar aqui não é uma coisa para te escravizar, muito pelo contrário. São apenas dicas que eu tô dando para você, de acordo com o meu conhecimento, com o que eu estudei. São dicas preciosas para você seguir, para você não se auto-sabotar, né? E você usa se você quiser, claro. E se você precisar de mim, eu tô aqui. Ai, gente, eu tô tão triste, porque esse tema é tão gostoso, né? Falar de biotipo. E hoje a gente encerra aqui esse tema. E eu fico aqui com um coração super agradecido, né? Super feliz pela oportunidade de ter compartilhado de conhecimento com você. Porque é divertido, né? É gostoso. Quando você ama o que você faz com amor e você quer ajudar as pessoas. Então eu tô super à disposição para o que vocês precisarem. Também vou deixar aqui de novo, ó, a minha página do Instagram, @ViviValverdeOficial. Lá eu tenho todos esses posts, eu trato desses assuntos da consultoria de imagem, são gotas, eu falo, são gotas de informações, são ferramentas que eu dou para vocês aprenderem todos os dias a se analisar, né? Que às vezes você está passando por algum momento, um processo de transição, e você não sabe por onde começar. Então ali você vai encontrar informações muito bacanas e eu estou super à disposição para ajudar você naquilo que você precisar, tá bom? Pode me chamar no direct, curta a página, convida as amigas, né? Manda lá a página para as amigas conhecerem. Às vezes aquela amiga, nem é você que está precisando, mas você sabe que uma amiga sua bateu um papo com você e ela não sabe por onde começar. Eu tô aqui, pode contar comigo e quem sabe agora a gente se encontra no próximo programa com temas bem mais relevantes e tem muita coisa para acontecer, tá? Então, muito obrigada porque até aqui, né, o Senhor cuidou de nós, me permitiu finalizar esse tema com vocês. E eu deixo o meu beijo, o meu abraço e o meu agradecimento a Deus pela oportunidade e pela porta aberta que a IPP-TV deu para mim para tratar desses assuntos tão profissional, mas de uma forma tão leve com vocês, tá? Um beijo, muito obrigada, gente. Até a próxima. Vivi Valverde, que querida, como ela é demais, né? Sempre trazendo informação relevante para a gente. Eu aprendo muita coisa com a Vivi, não tem como não sair edificado uma conversa com ela, e principalmente de moda, né? Às vezes a gente acha que, não preciso cuidar disso, e uma dica dessas pode fazer uma grande diferença e mudar, assim, nos tornar mais confiantes, ou que fale mesmo a nossa personalidade, nossa identidade, né? Aí ela falando dos formatos, né? Esses formatos são interessantes na hora de você comprar uma roupa, né? De não desperdiçar aquilo que não vai te deixar bem e comprar algo que não vai te deixar bem, né? Vivi, muito obrigada, que Deus te abençoe muito e vamos em frente aí, tem mais, né? Se Deus quiser, tem mais pontos de vista sobre moda com você que a gente ama. Obrigada mesmo. E vamos lá, de notícia, tem notícia também no Manhã IPP, notícias interessantíssimas, vamos lá. O
Dia da Bíblia é tradicionalmente celebrado no segundo domingo de dezembro. E nesse ano, a Sociedade Bíblica do Brasil vai aproveitar a data e distribuir 1 milhão de novos testamentos. O lançamento da campanha aconteceu em São Paulo. Pastores e líderes de várias denominações marcaram presença no Café da Manhã Colonial e culto de lançamento da campanha 2021 do Dia da Bíblia. O evento foi na sede regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em São Paulo. Esse dia é relevante porque o Dia da Bíblia não é apenas o dia no segundo domingo, mas todos os dias. Mas de uma forma especial, comemorar o Dia da Bíblia é lembrar sempre do que Deus fez das nossas vidas. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz e é o único instrumento que pode transformar vidas. Então, como pastor batista, como ordem dos pastores batistas do Brasil, seção São Paulo, estou feliz em poder representar os batistas de São Paulo nessa ocasião. Porque nós sabemos da relevância da Bíblia para o ensino da palavra de Deus. Não há como, de fato, ensinar as verdades de Deus sem as Escrituras. Então, para nós, estar aqui é um grande privilégio, é uma bênção, uma dádiva, e nós estamos aqui para prestigiar esse evento, tendo a certeza de que a Sociedade Bíblica realiza um trabalho de relevância nacional e internacional, e por isso, então, nós estamos prestigiando esse evento e deixando aqui o nosso abraço e falando, então, com a nossa presença, que nós estamos felizes com este momento, com este culto de adoração que a Sociedade Bíblica está prestando a Deus, e participamos deste momento com alegria. Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia tem como objetivo chamar a atenção dos brasileiros para a importância das Escrituras na vida e na sociedade. O tema deste ano é a Bíblia e o Jovem. Todo ano, a Sociedade Bíblica do Brasil ela lança um tema para que as igrejas trabalhem o Dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, onde todos nós celebramos com alegria o Dia da Bíblia, que é uma lei federal, inclusive. Então, todas as igrejas devem se permitir a celebrar esse dia, louvando a Deus em primeiro lugar pela sua palavra, mas ao mesmo tempo distribuindo essa palavra. E a temática nesse ano é a Bíblia e o Jovem, onde a gente quer convidar os pastores a incentivar os seus jovens a cada vez mais amarem a palavra de Deus, viverem a palavra de Deus e compartilhar essa palavra. O culto contou com louvores e a administração do presidente da Sociedade Bíblica, pastor Ezequias Soares. Cumprimentar a todos com a doce paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante o evento foi lançada também a campanha de distribuição de 1 milhão de novos testamentos. As entregas serão feitas pelas igrejas parceiras da SBB no Dia da Bíblia. A proposta é engajar as novas gerações com a palavra de Deus. O despertamento dos jovens para a distribuição da palavra de Deus. Porque com os anciãos, os idosos estão a experiência, mas com os jovens está a força para a evangelização, para a distribuição. E nós esperamos que a mocidade da igreja, a juventude seja mobilizada na distribuição da palavra de Deus, nessa campanha de 1 milhão de novos testamentos distribuídos para o povo brasileiro. Representantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também marcaram presença. Primeiro, porque somos parceiros da Sociedade Bíblica do Brasil, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como Junta Missionária, como editora Hebron, somos parceiros dessa grande agência missionária de propagação da Palavra de Deus, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, estamos hoje aqui prestando toda a solidariedade, participando com pastores de diversas denominações e igrejas, comemorando já, iniciando a comemoração sobre o Dia da Bíblia, especialmente a campanha A Bíblia e o Jovem. Essa data é uma data extremamente importante
É uma data em que nós vamos estar comemorando juntos, né, o Dia da Bíblia, e eu entendo que a palavra de Deus é a coisa mais importante que a gente pode e deve transmitir às futuras gerações. E eu estou extremamente feliz de poder estar nesse evento, participando desse evento como editor Hebron e como Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No culto, uma portadora de deficiência visual, assistida pelos projetos socioassistenciais da SBB, recebeu uma Bíblia em braille de presente, demonstração de que no Dia da Bíblia, a palavra deve chegar para todos. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. A tarde de domingo foi de autógrafos na livraria Hebron. O reverendo Hernandes Dias Lopes lançou o seu novo devocionário, Em Busca do Coração de Deus. O lançamento atraiu pessoas de várias regiões do Brasil. A Daniela veio de Boa Esperança, em Minas Gerais. Eu vim a São Paulo e eu sigo o pastor Hernandes, né, nas redes sociais, gosto muito das pregações, das mensagens, já aprendi muito com ele. Adquiri a primeira vez, mas o meu pastor, né, lá na minha igreja, ele sempre fala conosco sobre os livros dele, na escola dominical, sempre ele está usando os livros, as publicações dele para nos ensinar a palavra de Deus. Então é uma oportunidade muito grande, eu fico muito feliz de estar aqui, muito grata a Deus de estar aqui nesse dia especial para mim. A Isabela foi uma das primeiras a comprar o devocional. É muito emocionante, né? Porque a gente já acompanha as pregações dele pelo YouTube e hoje poder conhecê-lo pessoalmente, adquirir o devocional e presentear pessoas tão queridas, né? Amigos, meus familiares, com o devocional dele é uma honra. Eu já quero ler esse livro todinho para aprender um pouco mais das palavras do Senhor. Muita gente também quis o livro para dar para outras pessoas. Foi o caso do Elcio, que vai presentear os filhos. A gente já sabia, né, que ele ia estar aqui. E assim, a nossa preocupação em relação aos nossos filhos, a família, e uma forma de deixar esse legado para as futuras gerações, né? E assim, através dessa devocional, que eles tenham mais entendimento, mais compreensão de como deve ser feito e de que forma deve ser feito, né, principalmente. A escritora e amiga do pastor Hernandes Dias Lopes, Eleni Vassão, veio prestigiar o lançamento. É muito especial, é bom demais ver a produtividade do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quantos livros ele tem escrito e com profundidade bíblica, de uma maneira simples que preenchem as lacunas da nossa alma, trabalhando em profundidade a palavra de Deus e aplicando-a ao nosso dia a dia. É enriquecedor demais, um privilégio ler as obras dele. A obra Em Busca do Coração de Deus traz uma experiência importante para a vida cristã: meditar na palavra todos os dias. Bom, este livro, Em Busca do Coração de Deus, é um livro devocional com leituras diárias para o ano todo, onde eu procuro levar o leitor a uma relação mais íntima, mais próxima com Deus. Essa é a base da vida devocional, é cultivar a intimidade com Deus. E essa é uma necessidade de resgatarmos essa vida devocional, esta intimidade do quarto, onde você tranca a porta e ali você tem uma audiência com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus, onde você vai ler a palavra, você vai orar, você vai ler algo que mexe com o seu coração. E quando você começa o seu dia, ou termina o seu dia, ou começa e termina o seu dia com Deus, na presença de Deus, meditando na palavra de Deus, você tem uma fonte de vida plena, de uma vida abundante. Então essa é a proposta do livro, é resgatar essa vida devocional e alimentar as pessoas com a palavra de Deus desde as primeiras horas do dia. Espero que seja uma grande bênção na vida de todos os leitores. O título é uma parceria da editora Hebron com a Ragnos. Em primeiro lugar, é uma alegria enorme a gente poder estar lançando esse livro, né?
junto com o pastor Hernandes e com a editora Ragnus e a Hebron, que é uma editora missionária. Toda a receita da igreja desse livro vai para a igreja, vai para as obras missionárias, né, da igreja. E é uma data muito especial, porque a gente está comemorando 504 anos da Reforma Protestante, né? E além disso, a gente está tendo a oportunidade de lançar esse livro. Eu espero que esse livro abençoe muitas vidas, como tem abençoado a todos nós. O devocionário já está disponível para compra na livraria e no site da editora Hebron. Os livros estão disponíveis tanto aqui na nossa livraria física, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quanto no nosso site, editorebron.com.br. Você pode comprar a unidade ou também os combos, né, que a gente consegue dar um desconto legal. Que bênção, notícias fresquinhas aí com novidade que faz toda a diferença na nossa vida, né? Coisa boa um devocional desses, né? Gostou? Comenta aí embaixo. E agora eu quero dar parabéns para os aniversariantes de hoje. Parabéns para o Daniel Roman, o Júlio César de Souza e a Thaís Rodrigues. Que Deus abençoe seu dia, comemore, agradeça a tudo que Deus fez, faz e fará pela sua vida e que seja um ano abençoado, que sejam muitos para a glória de Deus. E você que está em casa também, que está de aniversário hoje, receba também o nosso abraço, nosso carinho, que Deus te abençoe muito, abençoe seus sonhos, né? E lembre-se sempre que os sonhos deles são melhores e maiores que os teus, tá bom? Fico por aqui, mas fique agora com notícias do bem, com Roberto Quirino, Tainá Félix, e amanhã eu tô de volta, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.